Vamos finalizar. Então, parecia muito óbvio que Jesus perguntar para um cego o que você quer. É lógico que ele quer ver, mas ele podia não querer ver, né? Podia não ser esse o pedido que ele tinha para fazer. Ele podia pedir uma esmola, por exemplo. Ele não estava lá pedindo esmola? Podia virar para Jesus e falar assim: me dá um dinheirinho aí, me ajuda, porque olha a minha situação, me ajuda. Igual o lá do poço, do tanque de Betesda. Jesus perguntou para ele: o que você quer? Não parece óbvio que um paralítico quer andar? É muito óbvio, mas foi isso que ele pediu? Não foi. Ele falou assim: porque não tem ninguém que me jogue no tanque. Quando o anjo vem, nananá, ele foi toda a ladainha dele. Não pediu a coisa certa. Então, faz muito sentido o que Jesus está falando, porque a gente precisa saber qual é a nossa real necessidade. Às vezes a gente está achando que o nosso problema é mas na verdade esse problema que você acha que é um problema, ele é só uma consequência de um outro problema que é a raiz disso. E se você resolve esse probleminha aqui, você não consegue resolver o seu problema de fato, você vai continuar tendo problemas. Eu não vou nem citar exemplos, mas eu quero que vocês identifiquem coisas na nossa vida que a gente pode estar pedindo errado. A gente pode estar tratando com as consequências ao invés de tratar com as causas. Coisas que às vezes a gente está vivendo por causa de atitudes erradas que a gente tem. E a gente quer que as coisas mudem, mas a gente não muda. Ok, Jesus pode ir lá fazer um milagre por essa coisa que você precisa, mas se você estiver continuando com o mesmo comportamento, com o mesmo pensamento, você vai entrar no ciclo e vai estar sempre acontecendo. Então, esse cego podia ter pedido esmola, e ia continuar cego, mas ia ter esmola. Pedir a coisa certa é fundamental para receber aquilo que você precisa. Então, identifique qual é a origem do seu problema. Às vezes, o seu problema não é falta de dinheiro. Às vezes, o seu problema é saber como administrar o dinheiro. Gente, eu acompanhei uma menina, ela trabalhava na NTT. Ela recebia líquido, na época, porque ela já era uma servidora antiga, ela recebia entre 10 e 11 mil reais. E ela não tinha dinheiro para comer. O que saía na conta dela, assim, na mão dela, eram uns 2, 3 mil reais, porque o resto já estava tudo comprometido com a desorganização dela. Essa pessoa precisa que Deus dê mais dinheiro para ela? Não, mas era o que ela pedia. Enquanto que, de fato, ela precisava era de sabedoria para administrar aquilo que estava na mão dela. Então, descubra qual é a origem do seu problema para que você pare de viver de esmolas. O que é esmola? É uma coisa que você fica recebendo, mas que não resolve o seu problema, né? Que te aprisiona naquela condição. Então, cara, isso foi muito forte para mim. Você saber de fato o que você precisa. Peça para Deus te revelar o que você precisa de fato, para que você peça e receba a coisa correta. Ele recuperou a visão. Na minha tradução está o seguinte, ele falou assim, ó, recupere a visão. Tem algumas traduções que quando ele pede, ele fala, eu quero ver de novo. Então, provavelmente ele não era cego de nascença, né? Ele ficou cego por algum motivo. E ele foi curado. E Jesus falou para ele, ó, recupere a sua visão, a sua fé te curou. O poder de Deus opera em nós por meio da fé. É a fé que faz o poder de Deus agir em nós, a fé em quem ele é e a fé que ele pode fazer. Esse homem clamou para Jesus, porque ele tinha expectativa de que Jesus podia fazer algo por ele, e porque ele sabia quem era Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer? Eu quero ver. Então, ele tinha as duas confianças, a confiança em quem Jesus é e a confiança no que Jesus pode fazer. E a gente viu lá nos leprosos, né? 9 foram curados, só 9. 10 foram curados, só um foi salvo, porque só um reconheceu quem Jesus era. E aí, esse homem foi salvo, foi curado, foi salvo. Tem algumas traduções que falam salvou. Alguém tem aí a tradução salvou? No 42? A tua fé te salvou. Sim, a tua fé te salvou. A minha tá curou. Na minha. Mas lembra que a gente também falou lá dos leprosos, que quando Jesus curou os leprosos estava assim, e todos ficaram, e no caminho perceberam que estavam curados.
E aí, quando um volta e ele reconhece, tá, ele fala, só um voltou para agradecer, vai em paz que a sua fé te curou. Tem tradução que usa essa palavra para o mesmo significado em português, mas no original, salvou, curou, curado da enfermidade. Salvou quer dizer salvo da morte, né? Salvo, salvação eterna. E uma coisa muito legal, que no final falou o seguinte: e seguia Jesus glorificando a Deus. Jesus sempre estava remetendo a glória para Deus. Ele não buscava a glória para ele mesmo, mas a glória para Deus. Como homem, ele remetia sempre essa glória para Deus. E falou no finalzinho, quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Tudo que a gente faz enquanto seres humanos, representando o reino de Deus, não pode gerar glória para nós mesmos. Porque a gente vai cair aonde? Naquele orgulho lá, de achar que por nós mesmos a gente faz alguma coisa. Toda glória é de Deus. Jesus dava glória para Deus. A gente estudou João 7,18. Jesus fala assim: eu não busco meu próprio louvor, mas eu busco o louvor daquele que me enviou. E é isso que vai conservar na gente também, um coração humilde. Saber que a glória é de Deus. Que eu, enquanto ser humano, sou falho, preciso, careço da presença dele, mas que através do poder dele e em mim existe algo de bom que pode ser feito, mas a glória é totalmente dele. Amém? Amém. 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 Quando eu falei do negócio de pedir da forma certa para a gente não viver de esmola, eu lembrei de uma história. Aqui em Brasília tem uma igreja que se chama Igreja Batista Central. E o pastor dessa igreja, ele já faleceu, mas era assim um senhor assim cheio de fé. Ele tinha várias histórias que ele contava sempre. E uma das histórias que ele contava é que um dia tinha uma senhorinha orando na igreja e ela pediu para Deus uma máquina de costura. Assim, Senhor, me ajuda, eu quero uma máquina de costura. Não precisa ser nem uma máquina nova, pode ser uma máquina bem velhinha. Eu vou ficar muito feliz, porque eu preciso trabalhar e não precisa. E ficou nessa. E aí ele conta que tinha uma criança embaixo do banco da igreja. Até hoje eu não sei se a história aconteceu mesmo ou se era a história dele, porque eu tinha uns 6, 7 anos quando eu ouvi essas histórias, né, de idade. E aí disse que tinha uma criança embaixo do banco da igreja e ouviu a história. E aí a criança foi lá na mãe: mãe, sabe aquela máquina velha que a gente tem em casa, que a gente não quer mais? Então, aquela moça ali, ela quer. E aí a moça ganhou a máquina velha, que não servia para nada, né? Mas por quê? Porque pediu errado, né? Porque pediu o que não ia resolver o problema dela. Então, que Deus nos ajude a pedir as coisas certas. Amém? Não vamos Amém. entrar no Zaqueu, Amém. achei que iríamos, mas só para falar uma coisinha do Zaqueu, eu falei, né, que o Zaqueu é exemplo de um rico que foi salvo, né? Então, muito difícil não quer dizer impossível. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Até um rico abandonar o seu apego e a sua dependência com a riqueza para viver o reino de Deus. Amém, amém, Olivia. Deus abençoe. Hoje fomos só 18. Semana que vem eu acho que dá assim, porque o 19 é mais curto. Então semana que vem a gente faz o 19 e o 20. Tá bom? Ok. Beijinhos, Deus abençoe. Obrigada. Maravilhoso. Boa noite. Oi? Não ouvi, Ana. Quanto tempo? Amém, gente. A gente vê semana que vem. Quem precisar sair, beijo. Quem quiser ficar batendo papo, pode ficar por aí. Tchau, tchau. Davi já dormiu mesmo. Beijo, Paty. Tchau, tchau. Beijo. Depois eu te passo, tá, Pri? O link. O início. A gente só fez o 18 hoje, mas teve muita coisa.
Ixi, travou tudo agora.